negócio dela, ou abre algum aplicativo, abre na internet. Mas, por favor, manuseie ela no culto. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Nós vamos ler um texto um pouco longo, peço sua paciência. Nós vamos ler o versículo 8, ou do versículo 8 até o versículo 37. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 8 ao versículo 37. Está escrito: certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que este passa sempre por nós, é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhes nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando-a, ele se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, quando fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com seus segadores. Disse a seu pai: ai, minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhes disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Então fez ela abaldar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminho, senão quando eu tu disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai bem contigo, com teu marido, com teu menino? Ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus no monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou a Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a, porque sua alma está em amargura, e o Senhor mu encobriu e não mu manifestou. Disse ela: pedi ao meu Senhor algum filho? Disse eu: não me enganes. Disse o profeta Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. Então se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu o aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta e sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele e os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Então se levantou, andou no quarto uma vez de lá para cá e tornou a subir
e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse: chama a sunamita. E ele a chamou e apresentou-se ao profeta. Este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele, prostrou-se em terra, tomou seu filho e saiu. Oremos. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado por esse culto, obrigado por esse dia. Obrigado, Deus, porque Tu és fiel, Tu és poderoso. Tu és o Deus soberano que tem poder sobre a morte. Venhamos te pedir agora que o Senhor abençoe o nosso pregador que vai trazer a palavra, Deus. Que não seja ele falando, mas que seja o Senhor através dele. Que ele pregue a Tua palavra e que nós venhamos ser alimentados. Nós, a saber que cremos no Senhor Jesus, que almas que não Te conhecem venham conhecer o Evangelho através da Tua palavra. Obrigado, Pai. Glorificamos o Teu nome, a Ti toda honra e glória, pelos séculos dos séculos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, gostaria de mais uma vez saudá-los com a paz do Senhor, lembrando que, como disse nosso irmão Samuel, é um texto muito vasto, extenso, entretanto, é um texto muito rico, amém? Eu não vou detalhar, porque senão a gente teria que passar horas e horas. Eu vou simplesmente pontuar algumas verdades pertinentes. Nossa irmã Ana Lívia vai prosseguir depois com outra palavra. Eu creio que no mesmo norte que Deus tem a tratar conosco nessa noite. Mas, meus queridos, eu queria pensar com vocês aqui no contexto da cidade de Sunem, né? Aquela mulher rica, casada com um senhor rico, porém era estéril, casada com um homem também já idoso. E ali ela abençoava a vida de Eliseu. E entretanto, Eliseu disse: o que é que eu posso fazer por ti, né? E ali simplesmente ela vai diante do, como é que diz, do seu servo e pergunta: o que é que tu queres? E ela simplesmente, ele diz: olha, daqui a 1 ano tu terás um filho. Teve o filho, como nós vimos na narrativa, e esse menino morre. Mas assim, o que eu quero primar nessa noite, eu queria só um momento aqui desligar seus ventiladores, porque eu estou meio complicado aqui com a... Mas eu queria simplesmente que nós estivéssemos pensando, meus queridos, o que eu quero centrar na minha fala, nós pensarmos nessa frase: não é o bordão, e sim a unção que faz a diferença. Não é o bordão, o cajado. E aí eu estava pensando, a princípio, no conceito de bordão, que talvez não é uma coisa tão familiar para a gente, o termo bordão, mas para nós seria o cajado. E eu fico pensando que quantos crentes, pastores, tido pessoas como profetas, lideranças, que de fato têm o bordão, porque o bordão significa a autoridade. Tem um anel, tem a formação, tem a liderança da igreja, mas lhe falta algo crucial em sua vida, que não é meramente se ter o bordão, mas ter a unção. E é isso que a igreja precisa prezar. Nós estamos numa época em que se tem muitos pastores, se tem muitos cultos, como eu disse por aí, muitas lideranças, umas constituídas, outras autoproclamadas, com muito bordão. Porém, eu digo, a começar de mim, preciso mais da unção de Deus. Preciso da unção para falar, preciso da unção para pregar, preciso da unção para cantar, preciso da unção para orar. E é isso que a igreja tem que prezar nesses últimos dias. É isso que Deus tem falado ao meu coração. Quando eu falo com alguém, ligo para alguém, faço uma live, eu faço uma live interna e digo: olha, é momento de nós crescermos, enraizarmos, é momento de nós fazermos como os bambus, crescermos para baixo, é momento de nós orarmos, de termos experiências fantásticas com Deus, para quando acabarmos isso daqui, nós irmos às ruas, mas irmos debaixo da unção de Deus, do poder de Deus, e aí haverá salvação, e aí haverá cura, e aí haverá a manifestação de Deus em nossas vidas. E eu quero verdadeiramente, meu irmão, não ter só em minhas mãos o bordão, eu quero sim de fato ter a unção do Espírito. Ah, pastor, o senhor quer dizer que o senhor não tem a unção? Todo crente é ungido. Mas lembre-se que cada crente tem a unção,
tem uma unção genérica, que todos são selados, mas Deus tem algo específico para cada crente, e esse lado específico que eu quero buscar, esse lado específico que cabe a mim, no processo de santidade, pagar o preço. Eu quero dizer que não, no ato da salvação não se há preço, porque Cristo já pagou o preço, mas no ato da santificação, na busca pela unção, tem que haver a minha e a tua contrapartida, meu irmão. Eliseu nos mostra isso. Essa narrativa que o nosso irmão Samuel nos expõe, mostra essas verdades. E é essa unção que eu e você temos que priorizar em nossas vidas. Amém, amados? E aí, diante de tudo isso, eu queria entender com vocês 3 pontos principais que devem nortear a minha vida, que devem pulsar, que deve de fato, verdadeiramente trazer sobre minha vida uma paixão pela presença real de Deus em nossas vidas. E marcas daqueles que têm unção, tem essas 3 marcas que foi visto na vida de Eliseu e que deve ser visto na minha e na tua vida. Quem tem a unção não se proclama que tem a unção, mas por si só Deus faz o mundo reconhecer, faz a igreja reconhecer que de fato aquela pessoa que tem a unção tem a presença. Você vê que essa sunamita não precisou de Eliseu dizer, eu tenho unção, eu sou profeta. O ato de Eliseu passar já testificava que ele era um homem de Deus, algo que é muito raro nos dias de hoje, sempre foi raro e continua sendo a ideia de ser homem de Deus, de ser mulher de Deus nesses últimos dias. Amém, amados? E aí você vê que Eliseu tem algo a nos ensinar através dessa palavra nessa noite. A primeira verdade é que o servo que tem unção tem sensibilidade com a dor alheia. Quem tem unção chora com a dor dos outros. E eu fico pensando quantas pessoas que dizem que tem unção e que de fato tem cajado, mas nessa unção não tem sensibilidade, não sabe que um irmão de fato se levantou e anoiteceu sem comer nada. Ah, pastor, mas essa pessoa não é da nossa igreja, essa pessoa não é, como é que diz, do nosso convívio, mas essa pessoa é tão carente, é tão necessitada da minha, como é que diz, da minha compaixão, da minha sensibilidade, da minha oração. Vocês entendem isso? Alguém que tem unção, tem sensibilidade com a dor dos outros, alguém paga o preço, alguém chora, alguém ora pela dor alheia. Você vê isso presente, latente, no verso 27, acompanhe comigo, meus queridos. Diz o texto sagrado, antes vamos ver o verso 25, e assim ela partiu e foi falar com o homem de Deus. Foi falar com quem? Com o homem de Deus. No Monte Carmelo, onde estava o homem de Deus, estava nos palácios. Onde estava o homem de Deus, estava nas melhores faculdades da época. Onde estava o homem de Deus, nos melhores tribunais. Não, onde estava o homem de Deus, estava no Carmelo, orando, buscando, porque só a unção daqueles que de fato se dispõem a estar com os pés dobrados diante do Senhor. Nós queremos nos apresentar diante dos homens, mas lembre de uma verdade: antes de Zé Maria se apresentar diante dos homens, antes de Joninha se apresentar diante dos homens, antes de Samuel se apresentar diante dos homens, eu preciso me apresentar diante do Senhor, porque quando eu me apresento diante do Senhor, Deus me apresenta diante dos homens. E é isso que nós devemos entender, meus amados. E Eliseu nos faz isso. Ele estava no Carmelo orando, amados. Diz: ao vê-lo de longe, o homem de Deus disse a Geazim, seu servo, é a sunamita, corra ao encontro e pergunte a ela se está tudo bem com ela, com seu marido, com seu filho. Eu quero aqui abrir um parênteses, que não está nos pontos, mas veja bem, ele de longe enxergou e viu a mulher. Disse: vá lá, corra. Não foi algo, não foi simplesmente, não vá lá, não, mas vá depressa. Ela tem uma necessidade. O homem de Deus vai ao encontro da necessidade da causa alheia. Corra e veja o que aconteceu com ela, porque ela está aqui, porque ela veio ao meu encontro. Algo de estranho está acontecendo. E vai ao encontro. Como vai?
e pergunta a ela como está sua casa, como ela está, como o filho está, como o esposo está. Simplesmente a mulher disse o quê? Vai tudo bem. E quando ela chegou ao homem de Deus no monte, agarrou aos pés dele. E Geazi aproximou-se para arrancá-la, mas o homem de Deus disse: deixai-o, porque sua alma está amargurada. A sensibilidade que eu quero dizer do homem de Deus é isso daqui. Geazi, quando chegou diante da mulher, não conseguiu arrancar nada dela, porque ela não confiava em Geazi, ela confiava não quem tinha o bordão, mas quem tinha a unção. Ela não se abriu com Geazi, porque a gente sabe lá na frente quem é Geazi. Não um pastor, mas um mercenário. Não em busca da ovelha, mas da lã e da gordura da ovelha. E quantas pessoas estão aí preocupadas? Não é porque o povo não vem para a igreja, é porque não está entrando dízimo e oferta. Isso é a realidade. É até difícil dizer isso, mas eu quero dizer a você que nós não estamos em busca de dinheiro, nós devemos estar em busca de vidas. E a provisão de Deus virá como tem vindo, porque Deus é tremendo. Existe um lado Eliseu e existe um lado Geazi. E a mulher não se abriu para com Geazi. E quando ela chegou diante do homem de Deus, ela agarrou-se aos pés do homem de Deus. E Geazi, na sua insensibilidade, simplesmente que arranca, ele se deixa. Deixa porque ela está com dor. Deixa porque ela está com amargura. E quantas das vezes nós somos semelhantes aos discípulos, onde o povo estava, as crianças cercando Jesus, querendo apalpar Jesus, e os discípulos: é criança, é moleque, não vale nada. Eu quero dizer, seja sensível à dor do outro. Quem tem unção tem sensibilidade à dor do outro. O servo que tem unção tem sensibilidade com a dor alheia. Deixe, porque ela está com uma amargura na alma. Não era amargura visível, não era algo simplesmente, como é que eu posso dizer assim, no exterior, mas era no interior. A primeira verdade que eu quero que vocês entendam é que o servo que tem unção tem sensibilidade com a dor alheia. Segunda verdade, o servo que tem unção reconhece as suas limitações. Tem gente que eu tenho unção e sei de tudo. Não, eu tenho unção e posso tudo. Não. Eu posso ter unção, você pode ter unção, mas nós também temos limitações. Vamos ver o texto. Deixe-o, porque sua alma está amargurada, disse o profeta Eliseu a Geazi. O Senhor escondeu de mim e não me revelou nada a seu respeito. Quantas vezes a gente vê Deus se revelando a Samuel, ao próprio Eliseu, dizendo, como a gente vai ver em 2 Reis 5:26, a maldade e a ganância do próprio Geazi. A gente vê o próprio Deus, de fato, mostrando ao rei de Israel as ações bélicas e as estratégias de guerras do rei da Síria, em 2 Reis 6:12. A gente vê o próprio profeta Eliseu predizendo uma provisão em meio a uma fome edêmica profunda, em 2 Reis 7:2. A gente vê Deus se revelando a esse homem, mostrando realmente que ele é um profeta. Mas nesse caso ele diz: Deus não me revelou nada. E eu louvo a Deus que tem realmente homens e mulheres de Deus que entendem: olha, eu posso ir até aqui, não digo o que Deus não disse, não abra a boca assim, Deus está dizendo, sem Deus dizer. Agora, se Deus está dizendo, Deus é tremendo para cumprir. O profeta de Deus, o homem que tem unção, ele diz e aquilo acontece, porque de fato é Deus falando em sua boca. Amém, amados? Porém, Eliseu nos faz entender uma verdade: eu não sei. Eu sei que tem uma grande dor, mas eu não sei de fato, porque Deus não me revelou. O Senhor escondeu de mim e não me revelou nada a seu respeito. O homem de Deus, o servo de Deus que tem unção, ele tem sensibilidade com a dor alheia. Ele tem, de fato,
reconhecimento de suas limitações. E por fim, o homem de Deus, o servo de Deus, não pode substituir a unção pelo bordão. Se nós observarmos bem, amados, o verso 29, vamos ver a narrativa do verso 29, prosseguindo. Então o profeta disse a Geazim: cinja os lombos, pega o bordão e vá. Lá na frente, ele pega o bordão. Aí ele diz: se encontrar alguém, não cumprimente. Se alguém cumprimentar você, não responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. A parte B do verso 29 é claro, é bem enfático. Põe o meu bordão. Não era o bordão de Geazi, mas era o bordão de Eliseu. Aí prossegue a narrativa. Porém a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor, como vive o Senhor, como você vive, não deixarei. Aqui eu queria abrir um parênteses, fazer uma pausa da narrativa de Geazim e dizer algo interessante. A mulher viu Eliseu e disse: olha, toma meu bordão e vá lá fazer o milagre. Mas ela disse: quem está indo é quem? É o bordão. Mas a unção ficou. Tem gente que acredita em crendice, em copo d'água, não é verdade? Em objetos. Eu quero dizer que não são objetos. Deus não unge objetos, Deus unge pessoas. E esse exemplo nos dá verdade de nós pensarmos a exemplo de Moisés. Êxodo capítulo 33, verso 1, 3, 14 e 15, mostra em que o Senhor diz o quê? Olha, Moisés, eu vou mandar um anjo, vai aí o anjo na frente, porém eu não vou. Aí Moisés, parafraseando, diz: olha, eu não vou arredar o pé, se o Senhor não for na frente. Foi da mesma forma, aquela sunamita viu o bordão indo nas mãos de um mercenário, na mão de um servo, porém foi um bordão, foi o bordão, foi o cajado, foi a autoridade, mas não foi a unção. Ela disse o que? Não deixarei. Fez semelhante a Jacó no Val de Jaboque, lá no Peniel. Segurou ao anjo, disse: só vou te largar só quando tu me abençoares. Que ter vitória, faça como essa mulher. Se agarre a quem de fato tem unção. E quem tem unção de fato não é o pastor, não é ungido, não, é quem tem unção, é quem manda unção de cima. Senhor, eu estou aqui para guerrear. Eu estou aqui, Senhor, não mereço, mas eu estou aqui para receber de Ti a vitória. Essa mulher nos tem muitas visões tremendas para nos ensinar. E a gente vê que o bordão de Eliseu vai, que a autoridade do cajado vai, porém, entretanto, ela disse: não vou largar. Então, diz o verso 30, a parte B, então Eliseu se levantou e foi com ela. Geazim foi adiante, pôs o bordão sobre o menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou para encontrar-se com Eliseu e disse: o menino não acordou. Sabe por que o menino não acordou? Mesmo o bordão sendo de Eliseu, porque faltava ali unção. E aí eu encerro dizendo a verdade, concluindo com essa contextualização. Lembre-se de Davi vestindo a armadura de Saul. Deus derrotou Davi simplesmente com 5 pedrinhas, um alfoge. E aquela pedrinha foi guiada não pelas tecnologias da época, ela foi certeira, guiada pela unção do Espírito de Deus. E sabe o que é que me entristece hoje? Que hoje na igreja a gente tem internet, a gente tem som bom, a gente tem templos bons, nunca a igreja do Senhor teve
tantas coisas, de riquezas, de tecnologia, mas nunca faltou tanta necessidade de vivermos uma vida de unção. Porque a unção transforma, a unção liberta, a unção salva, a unção faz a obra que o homem não consegue fazer, meu querido. E isso é o que de fato eu almejo para a minha vida. Eu almejo para que a minha vida e a tua vida seja uma vida de um crente de unção. Encerro simplesmente com essas palavras de aplicação. Deus não usa métodos, mas pessoas dispostas a ser ungidas para a glória dele. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus nos levante com unção. Que Deus levante uma igreja destemida. Que Deus levante uma igreja que seja bálsamo para essa nação. Lá em Gileade era o lugar da cura, mas faltava a cura. É de fato, como eu já vi uma determinada ilustração, é a casa do pão sem ter pão. Os fornos estão frios e um pão na casa do pão cheira, alimenta. As pessoas têm que sentir na minha presença, na tua presença, o hálito de Deus. Mas a gente só pode destilar o hálito de Deus, soltar esse hálito de Deus, se eu tiver intimidade com Deus. Essa unção só haverá de vir na minha vida quando eu, antes de se apresentar diante dos homens, eu me apresentar diante do Senhor. Amém? Vamos todos de pé, louvar o Senhor com Joninha. E eu queria fazer uma breve oração e já chamar o Léo na sequência. Você em casa, se está com essa